Imagina você ser de um país que nunca venceu as 24 horas de Le Mans na história, ainda menos com uma empresa que o orçamento é muito menor que as rivais da corrida naquele momento. Imagina tentar vencer usando uma configuração de motor que as favoritas simplesmente não queriam usar por falta de confiança na ideia. Mas mesmo assim, com esses problemas, um carro não só venceu, como precisou ser banido das corridas por ser rápido demais. Mas será que a história é realmente assim como as pessoas contam? Olha, se eu fosse você, eu não arriscaria as minhas fichas totalmente nessa teoria. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje nós vamos descobrir a verdadeira história por trás daquele Mazda 787B, o maior azarão da história de Le Mans. E esse aqui é um canal que normalmente fala de Fórmula 1, você já sabe, o nome faz alusão a isso. Mas dessa vez eu preciso comentar com vocês a história desse carro, que muita gente diz que foi banido por ser rápido demais, ou ele simplesmente foi banido pelo bem de Le Mans. Se eu colocar esse no título ou na thumbnail, eu tenho certeza que vai ter um monte de view. E se você clicou nesse vídeo, você provavelmente quer saber se esse carro foi banido por ser rápido demais, ou se a história realmente não é assim. E hoje eu vou te contar a verdade nua e crua de tudo que supostamente aconteceu. E nesse vídeo, eu vou precisar, claro, contextualizar vocês e levar essa história sobre como a Mazda foi de uma equipe sem nenhuma tradição em Le Mans para vencer de forma dominante. Vamos lá. E um aviso de copyright, esse vídeo não vai ter tantas imagens assim de Le Mans, pelo menos em vídeo, justamente porque qualquer coisinha eles mandam um certo e-mail para mim. Então vocês vão ter que lidar com a minha careca, um fundo laranja e algumas fotos ilustrando o que eu vou falando. Como sabem, Le Mans é uma das provas mais prestigiadas do automobilismo. Vencer lá é como se fosse ser ouro nas Olimpíadas. Você fica eternizado na história. O objetivo é ser rápido, claro, mas principalmente fazer isso com o máximo de confiabilidade possível. O mais importante aqui é terminar a corrida. Fazendo isso, você já tem meio caminho andado. Pensando assim, a Mazda resolveu entrar nesse mundo do endurance. Desde os anos 70, a empresa japonesa tentava colocar o seu nome na história das corridas. Começou a investir nisso a partir de então nas provas de Le Mans, e sempre seguindo a sua própria filosofia, uma coisa clássica dos japoneses, sempre usando um motor rotativo, o também conhecido como motor Wankel. Mas o que seria isso? Resumindo, conhecemos os motores com pistões clássicos, você já está cansado de saber como funcionam. No caso do motor Wankel ou rotativo, a coisa muda um pouco de figura. Em vez dos pistões, eles usam um rotor triangular que realiza todas as fases de combustão enquanto gira. Por causa disso, ele tem suas vantagens, como ser mais potente e gerar menos vibrações. No entanto, por outro lado, ele consome mais combustível e era pouco confiável. E isso era um problema, porque a gente está falando de uma prova de resistência, a gente preza pela confiabilidade, o quanto o motor vai durar numa corrida. Se tratando de motores de pistões, eles eram mais convencionais e mais conhecidos, então em tese eles eram mais fáceis de lidar, enquanto a Mazda preferia, claro, seguir o caminho contrário que as rivais estavam seguindo e apostar fielmente na sua filosofia de motores rotativos. O principal motivo dessa insistência nessa ideia era que justamente ela queria fazer valer o seu ponto. Ela queria mostrar para o mundo que, de fato, os motores rotativos eram tão bons quanto os motores de pistões. E como ela usava esse tipo de motor em seus carros para vender, era uma estratégia, digamos, de marketing subliminar, em que ela mostrava para todo mundo em que, olha só, vocês confiam nos motores de pistões e vocês compram carro de pistões. Agora vocês poderiam comprar carros rotativos porque a gente vai tentar vencer Le Mans com eles. Era essa a estratégia da Mazda. E assim ela foi evoluindo seus carros aqui e ali, conquistando aqui e ali, se remodelando, fracassando várias vezes, mas sempre em crescimento. Por exemplo, um carro da Mazda só conseguiu ser classificado na prova em 1980, sendo ali a primeira vez em que o motor Wankel terminava uma prova. Pois é, começar a corrida era fácil, difícil era terminar. A partir de então, a Mazda começou a evoluir. Na categoria C2, em 85, estou lendo aqui o roteiro, o projeto dava sinais de melhora. Mas a Mazda, obviamente, queria mais. Ela não queria só melhorar, ela queria vencer todo mundo. Ela queria uma vitória no geral, no overall. E eis que chegamos em 1990, quando enfim conheceríamos o 787, e com 4 rotores no seu motor.
Ele era feito de fibra de carbono, o que o tornou mais leve que os demais, além de alguns outros detalhes. O carro acabou tendo problemas elétricos e teve que abandonar na edição de Le Mans daquele ano, mas já era um sinal que algo estava melhorando pelo lado da Mazda. Foi apenas um susto. O time ajustou o carro em alguns detalhes, como no aumento breve da distância entre os eixos, na adição de freios de carbono e também no aprimoramento do motor, que ganharia mais uma velinha, se assim podemos dizer. O foco era fazer o carro melhorar nos pontos fracos, como economia de combustível, eficiência, mais potência e velocidade nas curvas, além de, claro, confiabilidade. Era basicamente a Mazda investindo pesado nos pontos fracos. Sim, ela conseguiu solucionar tudo isso. Mais potência e principalmente mais confiabilidade, o que seria determinante na prova de 91. A Mazda foi lá para tentar mais uma vez vencer Le Mans. O time estava focado na corrida, então classificou em 12º e ainda tomou uma punição depois, terminou largando em 19º. A FIA queria que os carros que estivessem mais adequados ao regulamento largassem na frente. Enfim, papo para outro dia. Na corrida, viu as Mercedes caindo uma por uma, e como o foco dos japoneses era terminar a corrida sendo o mais confiável possível, ela foi ficando, ultrapassando, mostrando seu bom ritmo e assim venceu as 24 horas de Le Mans. O projeto da Mazda, depois de anos, aliás décadas, conseguiu enfim um resultado para colocar numa prateleira. Ela tinha vencido as 24 horas de Le Mans. Uma festa, a Mazda finalmente tinha vencido e mostrado ao mundo que era possível confiar nos motores Wankel. Os motores rotativos eram confiáveis. Comprem o RX-7. E aí veio a FIA e baniu os motores rotativos a partir de 92. E ao contrário do que muita gente pensa, aquele motor não foi banido por ser bom demais, por ser rápido demais ou por causa da Mazda. Não foi nada disso. Aquele motor foi banido por uma questão muito simples. A FIA mudou o regulamento. Ela queria transformar todo mundo num padrão de motores, bem como era na Fórmula 1 na época. E como a maioria das equipes, uma usava um motor V6, a outra usava um motor V8, vinha a equipe da Mazda e usava um motor rotativo, ela resolveu padronizar tudo. Chegou nas equipes, sentou com todo mundo e disse: gente, o motor vai ser de um jeito só, se virem para construir. Inclusive, muitos falam do barulho do carro da Mazda, que era ensurdecedor. Tem uma história que conta que o banimento foi por causa disso. Em certas partes do circuito, as pessoas tinham que tampar os ouvidos quando ele passava. Mas, na verdade, o banimento era prévio. Antes da corrida, a FIA já tinha anunciado que, a partir de 92, a situação dos motores iria ser padronizada. Então, para a Mazda, em 91, era uma questão muito simples. Ou ela ganhava, ou não era nada. E todo o esforço iria ser em vão. Para a sorte da Mazda, Le Mans escolheu que ela vencesse naquele dia, em vez da Mercedes, que era a favorita. Mas, a gente não pode deixar de falar uma coisa aqui. Apesar de ser muito bonita a história, de dizer que, nossa, a Mazda venceu na insistência, venceu as 24 horas de Le Mans, a gente não pode deixar um fator passar aqui. Se não é a Mercedes abandonando com seus carros, a Mazda provavelmente não ganharia. A equipe alemã estava liderando a corrida, estava indo super bem com seus 3 carros, e conforme ela foi caindo, a Mazda foi surgindo. E depois que ela teve problemas com o carro do Schumacher, se não me engano, a Mazda começou a liderar a corrida e venceu naquele dia. Eu não estou dizendo aqui que a Mazda só venceu porque a Mercedes teve problemas, mas se a Mercedes não tivesse tido problemas, a Mazda com certeza não teria vencido. O mito do banimento serve só para dar uma aumentada na história. De fato, o carro da Mazda, pelo menos o motor, foi banido para o ano de 92, mas não por causa de ser muito bom na pista. Ele só foi banido porque a FIA quis padronizar tudo. E no fim, é essa a história do lendário 787B da Mazda, o carro que simboliza uma vitória japonesa em Le Mans, a primeira, pelo menos até aquele momento, de uma forma em que a insistência de um projeto, de uma equipe, de uma filosofia de uma empresa, de montagem de um motor de carro, fez valer no fim. Todo o esforço valeu a pena, todo o estudo da Mazda fez valer tudo a pena naquele dia, em 91. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o carro foi banido? Você não acredita nessa história? Ou você agora ficou sabendo que não, ele não foi banido? O regulamento que mudou. E ele foi a vítima na história, bem como todo mundo.
Se você quiser me ajudar aqui nesse canal e quiser ser membro, clique aqui no Seja Membro e saiba mais sobre como fazer isso. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no F1, gravado de madrugada, que é o melhor momento, porque tá todo mundo quieto. Meus vizinhos estão em silêncio. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.